O caso dos 39 estudantes moçambicanos ganha hoje um novo capítulo. O reitor da Unilab libera um vídeo onde ele grava um novo pronunciamento sobre este caso, ao passo que a representante, se não a diretora do IBE, Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique, convoca uma conferência de imprensa onde ela traz informações, na verdade, revelações que estão por detrás deste caso que está a abalar esses 39 estudantes e também todo Moçambique. Estudantes apurados não têm qualquer contrato com o Instituto de Bolsa de Estudo, sendo a sua candidatura exclusivamente destinada ao ingresso à universidade. O país não está obrigado, pelo convênio que a gente está assinado, a dar bolsas para todos que forem aprovados. Esta é a parte 2 do vídeo que nós postamos expondo toda essa situação que está a virar um assunto falado aqui em Moçambique, no nosso país. E se você não teve acesso ao primeiro vídeo, vou convidar você a ver aqui no card o vídeo número 1, ou a primeira parte do vídeo, onde você vai entender. Não adianta você ver apenas esse vídeo sem ver o vídeo anterior, porque provavelmente você vai ficar perdido. Então quero convidar você a acompanhar o vídeo parte 1 para que você depois volte para esse vídeo e compreenda o que está a acontecer de facto. Quero convidar a todos vocês a me acompanharem ao escritório para podermos ver o pronunciamento das duas partes. E depois de projetarmos aqui o pronunciamento das duas partes, eu estarei dando o meu comentário. Então está um vídeo quente, está um vídeo esclarecedor, um vídeo que de certa forma vai esclarecer os fatos que estão por detrás desses acontecimentos que temos vivenciado aqui no nosso país. Então, fique aqui com o pronunciamento da diretora do IBE e também do pronunciamento do reitor da Unilab. Eu quero trazer isso com vocês, eu quero reagir com vocês esses dois pronunciamentos. Então convido vocês a fazerem parte deste momento especial. Então, sem mais enrolação, convido vocês a ir comigo ao meu escritório. Vamos! Então, queridos, cá estamos nós para podermos aqui verificar o que foi dito por essas duas entidades e vocês, é claro, vão me ajudar aqui a analisar essa faixa de comentários. É, na verdade, uma faixa feita para todos nós para podermos avaliar juntos esta situação. Então, vamos começar com o pronunciamento da diretora do IBE. Ela deixou ficar o seu pronunciamento na conferência de imprensa que a direção de certa forma convocou. Então vocês vão acompanhar agora. Eu vou partilhar convosco agora a tela e fiquem aí atentos que vai ser muito, mas muito interessante o que ela vai dizer. Enquanto decorre aqui o pronunciamento, eu vou ir deixando aqui o meu parecer, né, quando eu achar algumas partes importantes para comentar. Combinado? Vamos então ao vídeo. Aí está. Eu tive acesso a esse vídeo no Facebook. No Facebook aqui. Vamos lá ampliar aqui a imagem dela. E vamos ouvir juntos. Vamos ir analisando, né, o que vai ser dito, tá bom? Vamos começar aqui do zero para ouvirmos aqui. A presença de todos vocês. Convocamos esta conferência de imprensa para, a partir dos vossos órgãos de comunicação social, partilhar com a sociedade moçambicana a situação desafiadora que envolve os 39 estudantes apurados pela Unilab, bem como as medidas que estão sendo adotadas para lidar com esta situação. Aqui no pronunciamento está a diretora, não é? A diretora do IBE, Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique. É por isso que ela está aí a dar as caras, porque ela é que é a líder, não é? A diretora desse instituto. Os 39 estudantes foram selecionados
diretamente pela Unilab, por meio de um concurso, para participar de um programa de formação da própria instituição. No que diz respeito à Unilab, é importante destacar que se trata da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma instituição de ensino superior localizada no Brasil, que foi criada com o propósito específico de promover a integração entre o Brasil e os países da língua portuguesa, com um enfoque especial na colaboração com as nações africanas. Então aqui ela vai dar o seu esclarecimento, vai explicar o que é a Unilab, vai apresentar a Unilab ao público. De lembrar que ela começa a dizer que, não é a Sua Excelência, não é a doutora aí, ela começa a dizer que esses estudantes foram selecionados pela Unilab. Os estudantes foram selecionados pela Unilab. E de seguida ela vai apresentar a Unilab. Então, continuemos. Encontram-se no Brasil 144 bolseiros do Instituto de Bolsas, tendo sido selecionados conjuntamente entre a Unilab e o Instituto de Bolsas, no quadro da parceria existente. Vale destacar que isto não impede que cidadãos nacionais concorram às chamadas daquela instituição a título particular. É o seguinte, aqui nesse comentário dela, não é? Vou pausar aqui um bocado, né? Só para entendermos. Nesse comentário que ela deixou ficar, ela informa que existem estudantes que estão debaixo da cobertura de uma parceria que existe entre a Unilab e o IBE. Então, esses 144 que ela falou, não sei, 100 e alguma coisa que ela falou, eles estão como estudantes reconhecidos pela instituição, pelo Instituto de Bolsas de Estudo, ok? Fora desses que são reconhecidos, não há reconhecimento de outras pessoas, não há conhecimento de outras pessoas que estejam vinculadas a esta parceria. Só para vocês terem uma ideia. Então ela também informa que, não obstante ao fato de já existirem estudantes que estão sendo cobertos por essa parceria, existe a possibilidade, sim, de outras pessoas, de forma independente, de outros estudantes, de forma independente, não vinculadas, nesse caso, a esse intercâmbio, fazerem parte ou concorrerem de forma singular, nesse caso, aos concursos da Unilab. Há mecanismos de os estudantes concorrerem para a universidade e suportar os encargos da formação, sempre que não forem beneficiados de uma bolsa de estudo. Devido à atual conjuntura socioeconômica e os desafios a si associados, tivemos um significativo corte financeiro que impacta no funcionamento do Instituto de Bolsa de Estudo. Encontramos-nos numa posição bastante desafiadora, por isso comunicamos a nossa contraparte, a Unilab, a nossa incapacidade de financiar estudantes para este ano acadêmico, até que a situação econômica e financeira do país melhore. Por isso, para este ano, não existe nenhuma comunicação nossa, nem nos nossos sites, nem nas nossas vitrines, qualquer anúncio relacionado com esta janela de oportunidade de formação. Para se ter uma ideia, nós tivemos uma redução que de certa forma irá impactar bastante, tanto no envio dos novos estudantes, assim como na manutenção daqueles estudantes que já estão no sistema. Este quadro nos coloca numa situação crítica, restringindo severamente a nossa capacidade de atribuir novas bolsas de estudo
e mais preocupante ainda de manter o suporte dos bolseiros já existentes no sistema. Por isso, queremos aproveitar esta ocasião para esclarecer que reconhecemos a legítima preocupação dos estudantes e suas famílias e apelamos que se informem sobre os pormenores relacionados com bolsas de estudo no Instituto de Bolsa de Estudo, através dos nossos sites, bem como através dos nossos contactos oficiais ou pela secretaria online. E, neste caso, deslocando-se aqui para nossas instituições também, para poder obter mais informações estas oficiais. Queridos, é o seguinte. A senhora diretora aqui informa que o governo cortou o orçamento do IBE de tal maneira que não existem fundos suficientes para custear a passagem, ou seja, o envio de novos bolseiros, tanto quanto a manutenção dos bolseiros que já estão afetos na Unilab no Brasil. Então, esse corte, né, do orçamento impacta negativamente na gestão eficaz, não é, desses que já estão lá, e também impede que novos estudantes sejam enviados. Em outras palavras, a senhora diretora está a dizer que esses 39 estudantes concorreram aos concursos da Unilab de forma singular, particular. Não é do conhecimento do IBE, não é? Há, de certa forma, a concorrência desses estudantes. De tal maneira que, após haver esse corte no orçamento, a direção do IBE entrou em contato com a Unilab para informar que para o ano letivo de 2024 não existem condições para custear novos ingressos, custear estudantes que têm a pretensão de poder ir ao Brasil. Ok, eu vou dar no final a minha apreciação sobre esses pronunciamentos. Só tentar aqui, de certa forma, esclarecer o que está sendo transmitido. Continuemos. Neste caso, entendemos que pode ter havido algum mal-entendido que se espalhou entre os estudantes e gerou este mal-estar. Nós nunca fizemos nenhuma comunicação a informar que financiaríamos os estudantes da Unilab, pelo menos esses 39 estudantes. Não tem nenhum ofício, nenhum vínculo com o Instituto de Bolsa de Estudo, como bolseiros oficiais do Instituto de Bolsa. Como nos referimos, eles candidataram-se ao acesso ao ensino superior para a Unilab. Realizamos uma reunião com os estudantes selecionados no dia 2 de fevereiro de 2024, no Centro Cultural Brasileiro, para comunicar a presente situação, porque sentíamos-nos obrigados a fazer isso, porque já ouvíamos que o Instituto de Bolsa teria uma responsabilidade sobre eles. E compreendemos plenamente o estado emocional que esta situação gerou. Mas o fato é que não consta das nossas planificações para este ano o grupo de candidatos, de 39 candidatos para a Unilab. Entretanto, gostaríamos de garantir que todas as medidas possíveis estão sendo implementadas para minimizar o impacto desta decisão, e logo que tivermos novos dados, voltaremos à interação com os estudantes. É crucial ressaltar... Aqui, mais uma vez, reforça-se a ideia de que a candidatura desses estudantes para a Unilab não está vinculada ao Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique. Me parece que esses estudantes, entre si, de certa forma, confundiram, ou seja, fizeram uma confusão de informação, não é? Esses estudantes, se calhar, levantaram para si motivações que não estão vinculadas ao IBE. É o pronunciamento aqui da senhora diretora. Não tem nenhum vínculo entre os estudantes
e o Instituto de Bolsas de Estudo. Então, esses estudantes fizeram isso por conta própria. Acredito que viram a informação sobre a bolsa, talvez nos sites, em alguns outros sites, que não seja propriamente o site do IBE, e eles acabaram concorrendo por conta própria, não é? Pelo menos é isso que está a dar para entender aqui. Estudantes apurados não têm qualquer contrato com o Instituto de Bolsa de Estudo, sendo a sua candidatura exclusivamente destinada ao ingresso à universidade, sem constituir uma bolsa de estudo atribuída pelo Instituto de Bolsas. De salientar que a nossa intenção permanente foi sempre de simplificar o acesso ao ensino superior e oportunidades de formação. No entanto, as circunstâncias atuais nos impõem a necessidade de reaver a nossa capacidade de prestação de apoio aos novos bolseiros. Em reconhecimento do valor desta oportunidade para os nossos compatriotas, entramos em contato com a Unilab, que é o parceiro do Instituto de Bolsa de Estudo, para explorar possíveis alternativas de apoio para com os 39 estudantes. A universidade se prontificou em apoiar os estudantes interessados, oferecendo alojamento, oferecendo alimentação e oferecendo um subsídio de R$530. Tudo isso foi graças ao esforço já encetado pelo Instituto de Bolsa de Estudo junto do seu parceiro. Neste momento, o grande desafio dos estudantes é, no entanto, a compra da passagem de ida para o Brasil. Ora viva, queridos, ela traz aqui um pronunciamento muito importante. Essa parte achei muito relevante. A senhora diretora diz que por conta dessa situação dos 39 estudantes, o governo, ou seja, o Instituto não ficou de mãos abanadas, entrou em contato com a Unilab para explorar possíveis alternativas, não é, que serviriam de certa forma de apoio para esses estudantes. E a Unilab se compadeceu com essa situação e se prontificou em oferecer alojamento e um subsídio, acredito, de R$530, não é? Para poder aqui ajudar os estudantes. Os estudantes serão recebidos, os estudantes receberão um certo subsídio, estarão quase em um regime de bolsa. Mas o maior desafio desses estudantes é de procurarem as passagens de forma particular, não é? Ou seja, o governo de Moçambique ainda não dispõe, ou seja, não dispõe de recursos para poder custear essas passagens, essa viagem ao Brasil. Apesar desses estudantes não estarem vinculados ao IBE, existe essa abertura deles serem ajudados, não é, pela Unilab, como se estivessem num regime de bolsa. Mas do lado de cá, nada pode ser feito sob o ponto de vista de passagens. O que entendi aqui, o Brasil vai ajudar com o que pode, o Brasil vai ajudar com o que pode, mas aqui em Moçambique a situação permanece a mesma. Foram estabelecidas pela Unilab para garantir que os estudantes ainda possam ter a oportunidade de prosseguir com os seus estudos. Estamos comprometidos em manter um diálogo aberto e permanente em todos os setores da sociedade e buscar soluções para o pleno cumprimento da nossa missão, que é a atribuição, coordenação e gestão de bolsas de estudo para a formação acadêmica e técnico-profissional no país e no exterior, observando aquilo que são as políticas do governo e as áreas prioritárias. Muito obrigada. Bom, queridos, este foi o pronunciamento da senhora diretora do IBE. Ela informa que os estudantes não possuem nenhum vínculo com o Instituto e a concorrência dos mesmos foi, assim, de certa forma, particular, sem nenhuma relação com o governo, com o Instituto.
Mas algumas coisas aqui ficam meio que soltas, não é? Que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Eu vou deixar aqui, talvez em forma de pergunta. Eu acredito que dificilmente terei uma resposta, mas quero deixar ficar aqui em forma de pergunta. Quando a Unilab lança o concurso para o ano letivo de 2024, o governo ou o Instituto de Bolsas de Estudo não teve informação de que a Unilab lançou os concursos? É o primeiro ponto. Sendo eles parceiros, acredito que o IBE teve a informação do lançamento desses concursos. Ponto número 2. Por que após ter obtido a informação sobre o lançamento desse concurso, a instituição, nesse caso o Instituto de Bolsas de Estudo, não se prontificou, não se pronunciou de forma rápida a informar sobre a incapacidade, né, do governo de custear bolsas de estudo para a Unilab em 2024? Se em 2023 houve, se em 2022 houve, para 2024, as pessoas que querem concorrer, olhando o histórico dos anos anteriores, é claro que as pessoas vão, nesse caso, concorrer esperando que as bolsas sejam, de certa forma, atribuídas a eles. O que eu estou a tentar dizer aqui, meus queridos irmãos, é que a informação sobre a incapacidade, o corte do orçamento para custear essas despesas foi passada num período errado, foi passada de forma tardia. Após ter sido cortado esse orçamento, na minha opinião, o governo, o IBE, deveria se pronunciar de prontidão, deveria se pronunciar e deixar ficar a informação de que aquele que for a concorrer para essas bolsas neste ano vai fazê-lo às suas próprias custas, vai fazer esta concorrência, vai concorrer com seus próprios recursos, porque o governo não dispõe de recursos para poder custear essas bolsas. E se a informação chega neste período, se a informação chega agora, fica muito complicado para aqueles que, olhando o histórico anterior, né, deram tudo de si para poderem fazer parte. Então, entende-se, né, que se calhar o país esteja passando por uma situação crítica, não é? Apesar disso, acredito que, havendo um pequeno esforço, talvez seria possível custear mesmo assim. Mas partindo do pressuposto de que o país está numa situação crítica, não é? Seria ainda mesmo assim prudente, não é? Seria prudente aparecer de forma antecipada, não é? Antecipada, informar sobre essa incapacidade. Quem sabia desses cortes? Será que esses estudantes sabiam que o governo não tem condições? Será que esses estudantes sabiam? Se essa informação fosse antecipada, os danos teriam sido, de certa forma, minimizados. Os estudantes iam fazer, de certa forma, uma análise minuciosa da viabilidade da sua concorrência a este programa. Esta é a minha opinião pessoal. A outra pergunta que eu acho relevante ser feita: será que a Unilab e o IBE desta vez não tiveram comunicação? Se o IBE e a Unilab, elas possuem uma parceria de bons anos, né? Há bons anos. Por que a Unilab, por exemplo, não informou ao governo local que existem estudantes que estão a concorrer? A outra pergunta: será que o governo, ou seja, o IBE, não sabia que existem estudantes que estão a concorrer? Porque, tendo eles a posse dessa informação, deveriam logo se antecipar em poder informar a eles: olha, nós sabemos que vocês estão a concorrer, mas queremos informar para vocês que não existem condições. Não existem condições para que vocês sejam cobertos pelo governo para essas bolsas de estudo. Será que o IBE não sabia que esses estudantes estavam a concorrer à Unilab? Bom, uma pergunta, né, que precisamos aqui, de certa forma, entender, né, o que está por detrás disso.
Mas agora vamos acionar aqui o pronunciamento do reitor da Unilab. Ele é chamado de Roque, né? O senhor diretor Roque. Então vamos colocar aqui o pronunciamento dele. Na verdade, o pronunciamento dele é um bocado mais longo, pelo que quero pedir a vossa paciência. Não queremos deixar nada passar aqui, para que tenhamos aqui todas as informações necessárias para serem analisadas. No final desse pronunciamento, eu vou fazer aqui um paralelo. Vou fazer aqui um paralelo entre esses dois pronunciamentos e chegarmos aqui a uma conclusão. E claro, a vossa opinião conta sempre e sempre. Vamos então aqui acionar o vídeo do senhor diretor Roque. Então vamos começar aqui primeiro esclarecendo alguns pontos. Eu várias vezes fiz questão de dizer que eu não iria adentrar a questão política do país, do estado de Moçambique. Eu estava falando dos estudantes e me solidarizando com os estudantes. Então eu não ia entrar na questão de política de orçamento, política de governo. No entanto, como percebi que o meu vídeo teve repercussão aí muito grande em Moçambique, eu quero fazer aqui uma fala e dar os devidos créditos e fazer as devidas pontuações. Certamente sei que eu não vou agradar muitas pessoas, mas o que de fato eu preciso destacar aqui por questão de justiça é que o governo de Moçambique, isso eu vou deixar bem claro, o governo de Moçambique, o presidente da República, o Ministério da Educação, a diretora Carla, do Instituto de Bolsa do Estado, eu quero dizer a vocês que é o único país que fez um acordo de cooperação com a Unilab e foi o primeiro país a fazer um acordo de cooperação que procura contemplar com bolsas estudantes nas áreas de interesse do próprio país. Isso é um agradecimento número 1. Agradecimento número 2, o primeiro país parceiro da Unilab que apoia a Unilab no processo seletivo. O governo moçambicano pegou a nossa equipe, tratou com extrema dignidade, nos conduziu a levar o processo seletivo para o interior, que era o sonho desta universidade, e foi o governo moçambicano quem levou o processo a Cabo Delgado, Nampula, vai chegar à Beira. Então esse governo é o único que hoje, dos países parceiros da Unilab, somos 5, é o único que dá um apoio total, e nós da Unilab nem precisamos pagar o pessoal que faz o processo seletivo, a entrega de prova, a superintendência de prova. Então, é muito importante eu destacar isso, porque a questão orçamentária existe, um governo tem os seus altos e baixos. O governo do Brasil, nesse momento, teve um corte de mais de 1 bilhão ainda para complementar o orçamento, né? Precisa de 1 bilhão e 600 milhões, essa é uma realidade, mas eu preciso expressar o meu agradecimento, o meu reconhecimento pela maneira como o governo do país, este governo, juntamente com o Ministério da Educação e também com o IB, na pessoa da diretora, que é a doutora Carla, eles nos receberam. Eles nos ajudam em toda a logística de impressão de provas, pessoas que eles colocam à disposição, transportes, hospedagem da equipe, ainda nos conduz para o interior do estado. Então, é algo que nenhum outro país está fazendo pela Unilab. Queridos, aqui tem um ponto muito importante que o senhor diretor, o reitor Roque, deixou ficar aqui no seu pronunciamento. Ele disse que Moçambique é um dos países que recebeu positivamente a ideia de uma cooperação entre a Unilab e o IBE, de tal maneira que Moçambique participa do processo seletivo de estudantes que vão integrar a Unilab de ano em ano. Então ele falou aqui uma coisa muito importante, que Moçambique foi um dos países, se não o único país, que recebeu essa proposta de forma bem calorosa e de forma bem motivada. Mas essa fala me fez voltar atrás para me recordar do que a senhora diretora do IBE falou. A senhora diretora disse que no processo seletivo do ano 2024, o IBE não fez parte. Tá bom? Os 39 estudantes apurados,
Eles fizeram isso de forma, assim, diríamos, pessoal, não estão vinculados ao IBE. E o Dr. Roque diz aqui que Moçambique participa do processo, por exemplo, de impressão das provas. Moçambique leva a Unilab às zonas recônditas do país para que esse programa possa abranger mais e mais estudantes, até aqueles que não teriam condições de ter essa informação. Agora, se Moçambique participa do processo seletivo, se Moçambique participa do processo de impressão das provas, como é que esses estudantes tiveram acesso às provas deste ano 2024? Eu não entendo muito bem, é só uma pergunta, não é um confronto. Eu quero aqui talvez deixar isso ficar claro. Talvez eu não conheça totalmente o processo, mas se Moçambique é que leva a informação, Moçambique é que leva a Unilab aos estudantes, como é que esses estudantes agiram desta vez por conta própria? Como é que eles agiram desta feita por conta própria? Como é que eles tiveram acesso às provas? Como é que eles tiveram acesso a todo o processo seletivo até chegarem ao ponto de serem aprovados? Se a Unilab é parceira do IBE, por que a Unilab se moveu de forma singular para selecionar alunos sem que o governo de Moçambique soubesse? Parece uma espécie de contradição. Então, se Moçambique não sabe, mas a Unilab aprovou esses estudantes, como é que a Unilab vai fazê-lo sem um convênio, sem o aval do IBE em Moçambique? Bom, uma pergunta, né? Não sei se isso vai ter resposta, mas é uma pergunta para a nossa análise. Estou aqui, com todo o respeito ao senhor reitor, não estou aqui a confrontar, só estamos aqui a buscar aqui esclarecimentos que todos nós, na verdade, precisamos ter. Continuemos, então. Somente Moçambique, que eu uso como exemplo. Eu preciso destacar isso porque as pessoas, no afã das disputas políticas, podem pegar um recorte e achar que o governo... E quanto aos estudantes, os estudantes de Moçambique, eles estão dentro do país, eles só comparam Moçambique com Moçambique. Mas nós comparamos Moçambique com os demais países parceiros de língua portuguesa, africanos e também Timor. Nós comparamos e sabemos que Moçambique é um modelo nesse sentido para nós, na assistência em todas as áreas. Que fique bem claro essa questão aí. Quando, por exemplo, o estudante angolano, usar um exemplo para vocês compararem, a parceria que nós estamos estabelecendo com Angola, que quer seguir, é um convênio entre países, né? E país e Unilab. Não é um convênio com estudante, porque a gente nem sabe quem vai ser aprovado ou não. Quando a gente tem aí, por exemplo, 150 aprovados. O reitor aqui, ele diz que ele não sabe se o estudante vai ser aprovado ou não. Quem sabe? Quem sabe? Quem aprova os estudantes? Quem está responsável pela aprovação desses estudantes? Se cá do lado de Moçambique, por exemplo, é Moçambique que aprova os estudantes para poderem ingressar à Unilab, como é que Moçambique hoje diz que não tem informação? E por outro lado, se é a Unilab que aprova, como é que a Unilab pode aprovar sem ter que falar com Moçambique? Será que existem na Unilab estudantes de Moçambique que estão lá a estudar sem nenhuma bolsa, que estão lá a custear suas próprias despesas? Talvez existam, mas devem ser casos raros pelas condições que nós vivemos aqui em Moçambique. O que já deveria fazer perceber que todo aquele que vai concorrer a essas vagas para as bolsas, ele já está a concorrer como bolseiro e não como independente. Então, a Unilab sabe ou não? A Unilab aprova ou não os estudantes? Moçambique aprova ou não os estudantes? No processo seletivo da Unilab, o país não está obrigado, pelo convênio que a gente está assinado, a dar bolsas para todos que forem aprovados. O país dará bolsa depois que ele souber quem são os aprovados
e decidir quais são as áreas de interesse do país para depois ver orçamento e finalmente poder contemplar esses estudantes com bolsas. Eu preciso fazer esses destaques aqui, porque Angola, por exemplo, o INAGB está tratando conosco. É óbvio que o INAGB não vai dar bolsa para todos os aprovados de Angola que virão para a Unilab, mas eles estão escolhendo quais são os cursos. Idem para a questão de Moçambique. O governo moçambicano não disse que todo aluno que for aprovado terá bolsa, mas que eles decidiriam, e eles só podem decidir com base em orçamento. E essa é uma realidade no Brasil, o orçamento hoje não está dando, e eu acho que aqui encerra, e eu quero só por questão didática manifestar neste vídeo, espero que sejam tão multiplicados, tanto do alcance do último que eu fiz, de forma de agradecer ao senhor, a excelentíssimo senhor presidente da República, ministro e secretário de Educação e a diretora Carla, porque Moçambique ele tem dado uma assistência especial à presença da Unilab como nenhum outro, e nós agradecemos por isso. Mas eles estão escolhendo quais são os cursos. Idem para a questão de Moçambique. O governo moçambicano não disse que todo aluno que for aprovado terá bolsa, mas que eles decidiriam, e eles só podem decidir com base em orçamento. E essa é uma realidade no Brasil, o orçamento hoje não está dando, e eu acho que aqui encerra, e eu quero só por questão didática manifestar neste vídeo, espero que sejam tão multiplicados, tanto do alcance do último que eu fiz, de forma de agradecer ao senhor, a excelentíssimo senhor presidente da República, ministro e secretário de Educação e a diretora Carla, porque Moçambique ele tem dado uma assistência especial à presença da Unilab como nenhum outro, e nós agradecemos por isso. Quanto às questões internas de orçamento, as questões, o Brasil hoje, as universidades estão lutando para poder fazer uma recomposição, e eu imagino que deve ser uma realidade no mundo e em outros países. Aqui eu encerro essa primeira parte. Agora eu quero me dirigir... Bom, queridos, uma informação interessante aqui que o senhor diretor, ou o reitor aí deixa ficar, é que o governo, após, por exemplo, o processo de seleção, não promete bolsa para todos os estudantes aprovados, até mesmo por questões de orçamento. Mediante o curso, aquele curso que vai servir, de certa forma, para desenvolver o país, não é? Eles vão selecionando os estudantes, nem todos. Mas o caso que está a acontecer aqui em Moçambique é que nenhum dos 39 estudantes estão a ser selecionados ou apoiados, não é? Então, deve ser a situação deste ano, por estar mais crítica, mas não está a haver aqui em Moçambique, neste ano, uma seleção de alguns. Praticamente todos estão sendo, diríamos, deixados assim de fora dessa bolsa, ou seja, todos concorreram por conta própria. Não está a haver essa seleção, que dizer, olha, vamos custear pelo menos dos 30, vamos custear 20, vamos custear 15. Né? Se calhar os outros poderiam, aí o cargo, o fardo, poderia ser diminuído, né? Mas não é o caso aqui, não é o caso aqui. Vamos ouvir agora aqui ao senhor reitor, ele fala, direcionado aqui aos estudantes, aos 39 estudantes. Especialmente aos estudantes moçambicanos que foram aprovados nesse último processo seletivo. Me parece que o número está confirmado de 35 estudantes, e que eles pretendem, eu estão sonhando, e eu mesmo me coloquei pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu quero só dar aqui alguns critérios que acabamos de nos reunir com a Pró-Reitoria de Graduação, importante, e ao mesmo tempo eu quero dizer que a gente ainda conta, certamente, com o apoio de todos os diretores dos nossos institutos. Os diretores dos nossos institutos, eles são peças-chave para ajudar esses estudantes, e aqui eu faço até um convite aos diretores. Por lei, eu vou dizer assim, né? Nós temos alguns critérios, e o estudante que quer vir ainda desses 35, eu quero aqui pontuar alguns aspectos. Primeiro, saiba você que o acolhimento aqui está de pé, você será acolhido. São 35, eles já têm acolhimento preparado para chegar e colocar você numa residência, você vai ser acompanhado dentro dos prazos que a Unilab dá. Então o acolhimento continua de pé.
Também estes estudantes estão cobertos com os nossos auxílios pecuniários e garantido então a sua chegada até aqui, você terá condição plena de poder participar desses auxílios, mesmo sem o apontamento das bolsas. Você vai ter aqui os auxílios pecuniários que te ajudam na permanência. E terceira coisa que eu quero destacar é o prazo limite para você estar aqui. Certo? O prazo limite para você estar aqui é até o dia 15 de fevereiro. É 15, né? 15 de fevereiro. E veja bem aqui a questão. O estudante que se conseguir passagens, e ele chegar aqui, ele precisa estar na sala de aula no dia 15. Não é chegar no dia 15 aqui no Brasil, não. É no dia 15 você está na sala de aula. Se você perder o dia 15, você será reprovado por falta. E não há nada que nós aqui da Unilab podemos fazer, porque você estará claramente à mercê das regras, dos regramentos que garantem, por exemplo, o seu auxílio pecuniário, a sua aprovação numa disciplina. E ainda isso, a gente precisa ainda apelar no sentido positivo, porque temos professores muito sensíveis. Os nossos professores ainda precisarão compreender, né, a sua situação, porque já é uma tolerância, não é questão de direito, né? O estudante, ele não tem direito de perder tantas e tantas aulas, ele não tem direito. Aqui é uma concessão bem clara. E aí que o professor dá, mas esses professores nossos, eles têm sensibilidade, os coordenadores certamente serão peças importantes, mas eu também confio muito na sensatez e discernimento dos diretores dos institutos e sensibilidade visando uma universidade internacional como a nossa. Se você estiver aqui até o dia 15 na sala de aula, perfeito, você estará no último dia possível. Se você não tiver e você receber também a falta do dia 15, lembre-se que houve 4 ou 5 prorrogações, né? Era para ser em dezembro, depois dia 2. Então, queridos, até aqui eu acredito que é o bastante, né, para nós analisarmos aqui a fala do reitor da Unilab, não é? Expressar o nosso agradecimento por manterem os benefícios da bolsa, não é, a esses agora 35 estudantes, segundo o pronunciamento. Que Deus continue abençoando a vocês por essa generosidade, por não deixarem assim na mão os estudantes. Mas tem pontos aqui que precisamos também pontuar. Todos os estudantes que conseguirem passagens devem estar na sala de aula até ao dia 15 de fevereiro. Esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de fevereiro. Então tem poucos dias. Então eles devem chegar no máximo a dia 14, 13, mais seguro até dia 12. Então estão a correr contra o tempo para conseguirem chegar ao Brasil e ingressarem na faculdade, não é, da Unilab. E olha, não é uma situação fácil, assume-se que não haverá apoio para custear as passagens dos nossos irmãos para o Brasil. Então, com isso eu quero fazer aqui um pedido, já que o Brasil conseguiu, né, manter, por exemplo, os benefícios aos estudantes como se eles fossem bolseiros. Será que nós aqui do outro lado não podemos conseguir também fazer um pouco de sacrifício para ajudar os nossos irmãos a irem para o Brasil, não é? Será que não seria isso possível, não é? Já que o Brasil está fazendo a sua parte, não negligenciando os estudantes, o nosso pessoal aqui não poderia também fazer o mesmo, pelo menos custeando as passagens? Bom, não sei até que ponto estamos em crise na educação, máximo respeito, não é, a todos os gestores. No entanto, é uma pergunta, um pedido de socorro, né? Este foi o pronunciamento aqui do reitor Roque, não é, que deixa ficar aqui a ideia de que os benefícios serão mantidos, os estudantes devem chegar na sala de aula até dia 15, porque depois disso não haverá mais nenhuma tolerância.
e os estudantes estão nesta situação. Então, queridos, após termos recebido o pronunciamento dessas duas partes, não é? Tanto a IBE, tanto a Unilab quanto o IBE, eu quero deixar ficar somente alguns pontos. Já estamos a finalizar esse vídeo. Desculpem por ter sido um vídeo longo, não gostaria de prolongar muito esse assunto, até porque não é o estilo de vídeo aqui do nosso canal, mas achei interessante fazer esse vídeo para que todos estejam a par do que está acontecendo envolvendo esses dois países, a Moçambique e Brasil, países que tanto amamos, não é? Primeiro ponto, os estudantes, os 39 estudantes, eles concorreram por conta própria. Eu quero aqui, na minha opinião, dizer que se isso é realmente verdade, os estudantes não buscaram se informar junto do Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique, não aproximaram a instituição para saberem as implicâncias da sua concorrência, há que também considerar que houve um erro, talvez, por parte dos estudantes de terem se movido por conta própria, a ser verdade o pronunciamento da diretora, né? Porque eles não podem se mover de forma singular, sabendo que existe uma instituição que rege esse processo. Ponto número 2. Se de facto esses estudantes agiram com recursos próprios até agora, não é? Por que o IBE não aproximou para poder informar com antecedência? Eu também posso considerar que houve um pouco diria talvez de imprudência, não é? De deixar os estudantes tratarem todo o processo. No caso do IBE, saber que estudantes estão a concorrer para essas vagas, para esses concursos, o IBE tinha de aproximar e informar de antemão que eles estariam a custear o processo com seus próprios recursos. Não sei se isso foi feito, não tive informação de que isso tenha sido feito. E a informação está sendo liberada apenas agora, quando muitos dos estudantes já deixaram todos os seus sonhos em Moçambique, visando um sonho maior no Brasil. Então, para esse ponto deve ser melhorado. Agora, assumindo que os estudantes, eles apenas viram os editais no site da Unilab e assim concorreram de forma particular, a Unilab, sabendo da concorrência desses estudantes, por que não informou o IBE de que os estudantes estão a concorrer para poder aferir a viabilidade de recursos para que esses estudantes ingressem na Unilab? Uma parceria pressupõe, numa primeira fase, uma relação de prestação de contas entre as duas entidades parceiras. Então, se a Unilab soube que estudantes estão a concorrer e essa informação não chegou a Moçambique, talvez houve também um bocado de lapso por parte do Unilab, porque não poderia ser dirigido um processo inteiro de concorrência para a Unilab, sabendo que a Unilab está do outro lado do oceano. E aqui existe uma instituição que interliga, que rege esse processo de concorrência. Então, os estudantes apenas ingressaram por conta própria, aderiram a esse concurso por conta própria. A Unilab sabia disso, mas não confrontou essa situação com o pessoal aqui do IBE em Moçambique, e o processo foi correndo normalmente. Chegado agora o momento de se concretizar, faltando apenas quase um único passo para isso se concretizar, aparece essa informação. Bom, acho um bocado, diríamos, um tanto quanto estranho, não é? E também, para poder aqui finalizar, eu queria deixar um apelo. Pode-se dar o caso de os estudantes terem se movido de forma singular, mas se for possível, o Ministério da Educação, o IBE, todos os responsáveis, se for possível, ajudar todos, talvez alguns deles, não sei, se for possível, nós aqui pedimos em nome desses estudantes, por favor, que seja feito um esforço. A situação está crítica, o orçamento foi cortado, mas se for a ser feito um esforço, não sei se existe uma possibilidade de apertar os cintos, de apertar aqui, apertar ali, para poder ajudar esses irmãos.
seria de bom grado para nós, seria um ato de grande apreciação para todos nós. Por favor, ajudem. Eu não sei se existe uma forma de se criar, não sei, diríamos uma vaquinha ou um meio de contribuição. Empresários moçambicanos, uma das maiores formas de fazer marketing empresários é poder aderir à responsabilidade social. Uma das formas de vender uma marca é poder se compadecer com as causas sociais. Empresários, empreendedores, se vocês estão aí, conseguem ver esse vídeo, por favor, vamos ajudar na medida do possível esses estudantes que tanto sonharam. A Unilab está aberta para receber a eles, está de mãos abertas para receber a eles. Vamos ajudar eles pelo menos a saírem do país para o Brasil, cumprirem um sonho que precisa ser concretizado. Então, nós podemos fazer diferença na vida desses irmãos. Eu me solidarizo com a situação e quero deixar ficar aqui o meu agradecimento, não é, à diretora do IBE por ter vindo aqui a dar as caras e esclarecer a situação, e também ao reitor Roque por ter trazido aqui, de certa forma, o esclarecimento, o pronunciamento sobre o que está por detrás desses assuntos. Não sei se haverá daqui para frente uma outra atualização. Caso haja, eu trarei aqui para vocês. E também quero aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas se de alguma forma me dirigi de forma desrespeitosa aos dois dirigentes que aqui se pronunciaram. Quero deixar ficar as minhas sinceras desculpas, mas queria apenas ser uma voz em favor desses irmãos moçambicanos. Espero ter sido o mais justo possível nas minhas observações. E muito obrigado por vocês terem estado nesse vídeo. É assim que fica para trás esse vídeo. Muito obrigado por terem estado conosco, pelo vosso carinho. Compartilhem esse vídeo e quem sabe chegue nas mãos de pessoas generosas que possam se levantar para ajudar os estudantes a chegar ao Brasil até o dia 14 ou 12, no máximo 12 de fevereiro. Muito obrigado. Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe o Brasil. São nações que, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, são nações protegidas pela mão de Deus, são nações que têm futuro. Muito obrigado e nós nos vemos na próxima oportunidade. Eu sou Gabriel Henriques. Até mais. Tchau.